Uma menina de 15 anos foi levada por um homem que representava o maior poder da monarquia brasileira. Hoje, nós daríamos nome aos bois: violência sexual, estupro, rapto. Mas naquela época chamaram essa menina de amante. Já pega seu café porque hoje é segunda-feira, dia de putas históricas. E saber não ocupa espaço, mas não saber pode custar sua reputação. O nome dessa menina era Ana Jacinta de São José. Você provavelmente a conhece, a famosa Dona Beija. Aos 15 anos, Ana Jacinta foi levada para Paracatu pelo ouvidor da coroa. Perdeu o noivo, foi arrancada da própria vida. 2 anos depois, retorna a Araxá, mas não como derrotada. Volta com dinheiro, joias, patrimônio e, principalmente, dona da própria vida e da própria história. Ela tinha apenas 17 anos. Hoje nem seria considerada penalmente uma adulta. Mesmo assim, tornou uma decisão que mudaria completamente a sua história. Enquanto quase todas as mulheres daquela época dependiam de um homem para sobreviver, Dona Beija decidiu viver sobre as próprias regras. Comprou a chácara do Jatobá. E é aqui que quase todo mundo para de olhar. Porque contam essa história como se fosse uma cortesã, um bordel de luxo. Mas presta atenção. Vamos colocar uma outra lente. Pela primeira vez na vida, era ela quem escolhia. Quem entrava, quem ficava, quanto cobrava, quais eram as regras. Uma mulher de 17 anos ditava as próprias regras do Brasil do século XIX. Me responde uma coisa. Isso não incomoda até hoje, mas Dona Beija era muito maior do que isso. Ela administrava o próprio patrimônio, comprava e vendia imóveis, movimentava grandes quantias de dinheiro, influenciava a economia da região, recorria à justiça em próprio nome, construiu riqueza, influência, criou 2 filhas, fez uma coisa que desmonta completamente a caricatura que fizeram dela. As filhas de Dona Beija se casaram com homens de famílias riquíssimas, das mais influentes da região. E eu quero que você pense comigo, se ela fosse apenas essa caricatura do que contaram, a elite daquela época teria aceitado esses casamentos? Ou será que nós estamos falando de uma mulher cujo poder econômico, social e político era muito maior do que nos ensinaram? Percebe o padrão? Se fosse um homem, seria lembrado pelas decisões políticas, pelo legado. Mas, como é uma mulher, novamente reduzida a sua sexualidade. E é exatamente por isso que Dona Beija é uma puta histórica. Porque uma puta histórica é uma mulher tão grande que precisa ser reduzida a uma característica para caber na história. Agora eu quero tirar a lupa dela e trazer para você. Quantas vezes você precisou provar que era competente antes de ser levada a sério? Quantas vezes uma única característica de algo que aconteceu na sua vida, um divórcio, um emprego ruim, uma escolha, ou até uma experiência dolorosa da sua vida, passou a definir quem você é aos olhos dos outros? Depois de ouvir isso tantas vezes, a gente começa a acreditar. Começa realmente a pensar que é sensível demais, ansiosa, dramática, exigente, difícil. E durante séculos, muitas mulheres, até hoje, escutam uma outra palavrinha: histérica, que vem do útero, hísteris. Percebe o tamanho disso? Não basta diminuir uma mulher, é preciso transformar a própria existência num defeito. E esse é o maior perigo. Não é o julgamento dos outros, é quando a gente começa a acreditar nele. Com certeza, a maior conquista da vida adulta é assumir a autoria da própria história e nunca aceitar que outra pessoa escreva quem você é. Dona Beija não pertence apenas ao século XIX. Enquanto existirem mulheres escrevendo a própria história e sendo donas de si, se enxergando por inteiro, existirão outras Donas Beijas. Uma mulher grande demais para caber na versão que escreveram sobre ela. Se você quer assumir a autoria da sua própria história e deixar de viver a versão que outras pessoas escreveram sobre você, me chama no WhatsApp.